O Gilberto. Pessoal, começou a transmissão no Facebook, a gente vai iniciar, tá bom? Tá. Está faltando o Gilberto, né? O Gilberto, que não sei se ele está... se vocês estão em contato com ele. Vou tentar falar com ele enquanto vocês começam, Legal. tá bom? Nós ficamos aqui, então, né? Tá, iniciou, iniciar, Mário, né? iniciou. Aqui e... A transmissão já iniciou, Mário. A Micheline entrou. Micheline, ative, por favor, o seu microfone, pode iniciar. Finalizando você. Ah, tá certo. Ok. Bom dia a todos e todas. O meu nome é Marcos Vinícius Vidal. Eu sou presidente do SINPAF, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Econômico, que representa várias empresas, dentre as quais a Embrapa. E eu gostaria de, nesse momento, apresentar aqui a Conferência Virtual Norte, que tem por objetivo tratar de questões de ciência e tecnologia de interesse público para o desenvolvimento do país e também a discutir essa conferência o papel da Embrapa quanto empresa pública, democrática e inclusiva. Eu gostaria de também frisar que com esse evento nós estamos resgatando o papel protagonista da nossa diretoria de ciência e tecnologia, né, nas grandes discussões temáticas de ciência e tecnologia, inovação e de desenvolvimento nacional, que há algum tempo estavam sem esse debate feito internamente a nossa categoria e também conjuntamente com a sociedade. Eu gostaria de apresentar o nosso diretor de Ciência e Tecnologia, o Mário Urchei, da Embrapa Meio Ambiente, e a nossa diretora Norte, Micheline Bentes, da Embrapa Amazônia Oriental, que vão conduzir essa conferência virtual Norte para nós, né? Conjuntamente com nós. Então, eu queria desejar a todos que estão nos vendo no Brasil inteiro uma boa conferência, bom debate, né? E contamos com a participação de todos e todas nessa discussão, nessa grande discussão que estamos iniciando hoje aqui. Muito obrigado. Muito obrigada ao presidente do SINPAF, Marcos Vinícius, nosso companheiro. Novamente, eu venho saudar a todos e informar, né, falar a vocês que isso é um momento de extrema relevância e importância, muito relacionado às condições em que estamos passando, que as nossas instituições de pesquisa, ensino e inovação no país estão passando. Particularmente, falamos agora em nome dos pesquisadores e de todos os trabalhadores que se dedicam à pesquisa nacional
e de ensino também, e também, particularmente, a região norte, que é uma região que demanda uma atenção especial dos nossos governantes para favorecer e apoiar a pesquisa brasileira. Eu gostaria de apresentar a vocês a nossa programação, informar-los a dinâmica de como o evento ocorrerá nesta manhã e na tarde. Então, nesse momento em que fizemos a abertura, a partir de então, teremos uma breve apresentação dos antecedentes e do contexto atual da situação da pesquisa nacional pelo nosso diretor de Ciência e Tecnologia do SIMPAF, Mário Artemio Urchey, e abriremos, então, o painel da manhã com a mesa 1, onde haverá a participação dos colegas, dos companheiros Nilson Gaba Júnior, pesquisador do Museu Paraense Emílio Gueld, e do professor Gilberto de Souza Marques, da Universidade Federal do Pará, que é também, atualmente, o diretor-geral da Associação de Docentes desta universidade. Eu farei a moderação nesse período da manhã, nós abriremos, na sequência, para a rodada de perguntas, e, então, haverá a síntese do evento, na sequência, às 11h30 da manhã. Nesse período da manhã, a gente vai também falar para vocês sobre a importância de todos participarem do ato público, da marcha virtual que está disponível para acesso, e nós daremos as instruções melhor ao final, nesse momento, para que nós possamos fazer a nossa manifestação em prol, em favor da nossa Embrapa. No período da tarde, na mesa 2, o tema de debate estará bem mais dedicado aos rumos da pesquisa no desenvolvimento sustentável do país, onde nós teremos a chance de dar um enfoque para a discussão sobre o que a gente pretende, quais rumos nós devemos debater sobre a Embrapa Pública Democrática Inclusiva, sendo esse tema principal, onde nós teremos a contribuição de pesquisadores da casa, a doutora Tatiana Sá, pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, e o pesquisador Idésio Luiz Frank, da Embrapa Acre, estarão nesse momento contribuindo conosco para essa discussão. Nesse sentido, vai se dar uma condução à dinâmica da mesma forma, nós teremos uma sequência de rodadas de perguntas e faremos o encerramento ao final. Pela parte da tarde, a moderação ficará a cargo do nosso colega pesquisador Haron Chaud, da Embrapa Roraima, que estará contribuindo com a gente nesse processo durante o evento. Então, nesse momento, considerando o tema da mesa 1, onde nós vamos debater o papel da ciência e tecnologia na construção de um país menos desigual e mais democrático em tempo de pandemia, eu convido o diretor de Ciência e Tecnologia do SIMPAF a fazer a apresentação dos antecedentes que envolvem todo o contexto da nossa conferência. E, nesse momento, então, eu convido o pesquisador Mário Artemio Urchey e passo a ele a palavra. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Bom dia, companheira Micheline, companheiro Vinícius, nosso presidente. Me permita chamá-lo assim, companheiros Nilson e companheiro Gilberto. E para nós é uma satisfação tê-los conosco, né? Antecipadamente agradecemos a disposição de vocês em contribuir com esse importante debate. E o papel simpático, como falou o nosso presidente Vinícius, está assumindo o protagonismo de fazer a defesa de uma ciência e tecnologia de uma empresa pública verdadeiramente. Então, eu vou fazer uma fala muito rápida, de máximo 10 minutos, e para a gente tentar fomentar um pouco, né, essa discussão e fazer um debate bastante qualificado, como nós temos certeza que esse painel, que essa mesa fará. Então, eu já vou indo diretamente, né, para as minhas considerações. Inicialmente, queria colocar que no contexto atual, internacional, a humanidade está passando por profundas transformações estruturais e pelo agravamento da crise econômica internacional, marcado pelo avanço do neoliberalismo e das forças conservadoras em escala planetária. Muito mais do que a crise cíclica, né? Muitos falam isso do capitalismo, o mundo atual vive uma crise civilizatória, podemos chamar assim, resultando no crescimento das desigualdades sociais, na financiarização especulativa da economia em escala global, nas discriminações de toda ordem e nos impactos ecológicos nunca antes imaginados, podemos
verificar e constatar muito claramente com relação às queimadas, né? No Pantanal, na Amazônia, assim por diante. No qual o atual modelo agrícola convencional é um dos responsáveis, chegando-se a um impasse concreto entre a lógica da economia mundial e o ecossistema do planeta. Então, nós podemos dizer que vemos uma crise civilizatória, uma crise socioambiental, uma crise ética e uma crise de valores. Nas grandes potências, nós observamos um intenso processo de inovação tecnológica, marcado pela transição de uma era baseada no desenvolvimento industrial para uma nova ordem mundial, a do conhecimento e da informação. Esse processo caracteriza-se por ajustes e mudanças econômicas, sociais, culturais e políticas. Desenha-se um mundo dominado pela inovação tecnológica, com o avanço da automação, do desenvolvimento de novos processos produtivos, da nanotecnologia, da evolução da engenharia genética, entre outros, onde o conhecimento, a tecnologia e a informação ocupam uma posição central. A velocidade e a facilidade ao mesmo tempo, né, na troca de informações, seja pelas redes de computadores via internet ou pelo aparato tecnológico da comunicação via satélite, tornam-se evidentes. Desenvolve-se uma cultura globalizada e massificada. No entanto, o fluxo de conhecimento e o acesso às inovações tecnológicas não se distribuem de forma homogênea pelo mundo, infelizmente. Impõe-se uma acentuada concentração dos recursos tecnológicos nos países do hemisfério norte, auto-intitulados desenvolvidos, colocaria aspas aí, né, nesses desenvolvidos, por intermédio dos blocos dominantes a serviço dos interesses das principais potências econômicas. A crise energética mundial torna-se peça-chave na dinâmica da economia e dos interesses globais. No sistema agroalimentar, né, que a Embrapa tem um papel importante, verifica-se claramente o avanço do capitalismo financeiro e das empresas transnacionais sobre todos os aspectos da agricultura e do sistema alimentar dos países e do mundo. O desenvolvimento das sementes, a produção e a venda, né, de agrotóxicos, a compra das colheitas, o processamento dos alimentos, o seu transporte, distribuição e comercialização ao consumidor são controlados por um número reduzido de empresas. Os alimentos, infelizmente, deixaram de ser um direito dos povos, tornando-se apenas mercadorias e lucro para alguns conglomerados transnacionais. Nesse contexto, agora voltando um pouquinho, né, para a nossa questão conjuntural nacional, o momento político, social e econômico pelo qual o Brasil está passando, em sintonia com a onda conservadora internacional, é muito grave, com retrocessos históricos para toda a sociedade brasileira. Trata-se um avanço extremamente rápido das forças conservadoras, de um Estado policialesco, preconceituoso e da ameaça efetiva à nossa democracia formal. Esse quadro está associado à agenda ultraneoliberal do atual governo federal e ao desmonte do Estado público de bem-estar, do Estado público de bem-estar, bom simples brasileiro, o que favorece a lógica privatista e os grandes grupos econômico-financeiros, em detrimento dos interesses do povo brasileiro, de forma geral, principalmente da classe trabalhadora e dos segmentos populares do campo e da cidade, excluídos da economia formal. O avanço dessa agenda neoliberal no país está trazendo graves consequências para a economia e para a sociedade brasileira, quais sejam múltiplas políticas públicas de desregulamentação da economia, abertura das fronteiras nacionais, retirada do poder produtivo do nosso Estado, livre circulação do capital financeiro especulativo, transferência do patrimônio público para corporações transnacionais, perda da nossa soberania, diminuição dos direitos dos trabalhadores, aumento do desemprego e elevação da dívida pública, segundo alguns economistas, chegará esse ano, no final do ano, a 90% do nosso PIB. A situação é literalmente dramática. Esse processo, agravado pela pandemia do novo coronavírus, especialmente pela omissão do governo federal, está levando de maneira objetiva e implacável à miséria de parcelas significativas do povo e dos trabalhadores brasileiros, ao mesmo tempo que está aumentando o poder, a influência política e a concentração do capital e da riqueza das grandes corporações e do sistema financeiro especulativo. Nesse contexto, a situação do nosso país e das empresas públicas, incluindo-se a Embrapa, é extremamente grave,
com a aprovação da emenda constitucional que congelou por 20 anos os investimentos em saúde, educação, ciência e tecnologia, entre outros, tivemos impactos diretos no orçamento de todas as empresas públicas do país. O congelamento do orçamento já tinha sido contingenciado, além dos sucessivos cortes de 2020 ao longo deste ano, traz problemas gravíssimos para as nossas empresas. E no caso do Embrapa, a situação chega a ser dramática, ameaçando literalmente a sua sobrevivência. Nesse sentido, com relação agora à ciência e tecnologia, né, e uma pincelada em relação à pesquisa pública agropecuária, que é o nosso foco, um aspecto fundamental para o desenvolvimento do país, quando se discute essas questões, é que a construção do conhecimento, a geração de tecnologia, sua adaptação, bem como sua utilização e sua apropriação, é realmente um processo histórico de desenvolvimento e de interação das forças políticas, econômicas, sociais e culturais existentes no interior da nossa sociedade. Ou seja, a ciência não é um ente abstrato, puro e independente, mas sim uma construção que interessa a determinados segmentos da sociedade. Com isso, a propalada neutralidade da ciência, seu caráter universal, bem como sua apropriação indistinta pelos diferentes segmentos da sociedade, não condiz com a realidade. Aliado a isso, o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil, incluindo a Embrapa, apesar da sua inegável importância, sempre teve uma forte conotação tecnológica, quase que exclusiva, esquecendo das dimensões sociais, culturais, econômicas, ambientais, éticas e históricas. Ao mesmo tempo, a ciência e tecnologia adquiriram um viés autoritário e elitista, no entendimento de que, em virtude do seu caráter pretensamente universal e imparcial, tem sempre as melhores respostas para oferecer à sociedade. Isso não é necessariamente verdade, uma vez que existem outras formas válidas de conhecimento além do científico, e muito importantes, diga-se de passagem. Em contraposição a esse modelo excludente, busca-se a construção de um outro modelo de desenvolvimento democrático, participativo e trabalhado a partir dos interesses da sociedade e não apenas do mercado. Por isso, é fundamental ir para além do crescimento econômico e viabilizar o desenvolvimento econômico baseado na distribuição de renda, na diminuição das desigualdades sociais e regionais, na geração de postos de trabalho, na soberania alimentar e na soberania como um todo do nosso país, na preservação ambiental, com a participação nas decisões pelos diferentes segmentos da sociedade e controle social, o que é fundamental. Nesse aspecto, já indo para as minhas considerações em relação à campanha. Por tudo isso que nós falamos muito rapidamente, levantando apenas algumas reflexões, a Embrapa, apesar das suas contradições, continua sendo a maior empresa de pesquisa agropecuária do país e uma das mais importantes do mundo. Ela é um patrimônio não de governo, não de partido político, mas do patrimônio do povo brasileiro. Entretanto, no cenário atual, de desmonte generalizado das empresas e serviços públicos, conforme já relatamos, e os recorrentes cortes orçamentários, sua sobrevivência está ameaçada. Diante desse contexto e dessa situação emergencial, a Diretoria Nacional do SIMPAF assumiu esse compromisso, ao que nós estamos aqui, público, de mobilizar a comunidade interna e a sociedade de uma forma geral para defender a Embrapa no meio de uma campanha nacional. E essa campanha está associada, está ancorada em 3 valores fundamentais, que devem definir o foco da empresa na nossa perspectiva, no entendimento também do SIMPAF. Pública, democrática e inclusiva. Pública, porque a Embrapa é estratégica para o país, para a nossa biodiversidade, para buscar o desenvolvimento agropecuário com equilíbrio ambiental e para a nossa soberania alimentar, o que não será feito, em hipótese alguma, por uma empresa privada. Democrática, porque vivemos um momento em que a democracia do país está sendo ameaçada em todas as suas dimensões. E nossa empresa já sente claramente os efeitos desse cenário, aumentando o controle, a burocracia, a falta de transparência e gerando um ambiente interno hostil à criação, à inovação e à participação, tanto interna quanto dos segmentos externos demandantes da pesquisa agropecuária pública. E, inclusive, porque precisamos aumentar nossa atuação em segmentos extremamente importantes, mas pouco valorizados para a soberania alimentar e para a preservação ambiental do nosso país.
Estamos nos referindo, nesse momento, aos quase 4 milhões e 400 mil agricultores e agricultoras familiares, comunidades tradicionais, assentados à reforma agrária, quilombolas, ribeirinho, comunidades indígenas, dentre outras. E dentro dessa campanha, as conferências como a de hoje, que nós estamos iniciando uma série de conferências regionais, e a última será nacional, tem exatamente o papel de fazer esse debate e levantar proposições também. Nós não estamos apenas defendendo o Embrapa e também levantando reflexões e proposições que caminham nessa direção, ou seja, de uma empresa e de uma Embrapa pública, democrática e inclusiva, voltada aos interesses do povo brasileiro. Esse é o nosso desafio. Muito obrigado. Muito obrigada ao nosso diretor de Ciência e Tecnologia, Mário Urcher, que, nas suas palavras, nos traz a importância e a relevância desse momento, desse chamamento que devemos fazer para a nossa comunidade científica em nível nacional e com atenção, como havia dito no início, nesse momento da nossa Conferência Regional Norte com a Amazônia. Na verdade, temos aqui todo um contexto apresentado e é chegado o momento de que a gente possa colocar em debate um assunto muito relevante em relação ao papel da ciência e tecnologia pelas instituições públicas e democráticas, como elas devem ser e para essa finalidade que foram criadas. Então, meus caros, eu quero fazer aqui um reforço, agradecendo novamente ao Mário, quero fazer um reforço aqui sobre a nossa próxima etapa da programação. Nós teremos, então, agora a mesa 1, que tem o tema central, o papel da ciência e tecnologia na construção de um país menos desigual e mais democrático, principalmente nesse tempo de pandemia em que estamos vivendo. Eu gostaria de fazer novamente uma apresentação das duas colaborações dos companheiros que estão aqui conosco, que são defensores das instituições públicas de relevância, parceiras importantíssimas da Embrapa ao longo de todos esses anos da pesquisa na Amazônia. Aqui temos o Dr. Nilson Gaba Júnior, pesquisador do Museu Paraense Emílio Guild, que já foi diretor dessa instituição de ciência e tecnologia, que vem sofrendo diversas ameaças de sua existência e de sua permanência em serviço da sociedade brasileira e amazônica. Então, nesse momento, eu vou chamar para essa apresentação, para essa contribuição, para que a gente possa abrir esse debate, o Dr. Nilson Gaba Júnior. Quero informar que, na sequência, teremos a presença do professor Gilberto Marques, que também vem trazer seu relato de luta em relação às dificuldades que a Universidade do Estado do Pará, que é uma grande instituição e importantíssima para a nossa região, por todo o histórico e toda a contribuição que traz para a sociedade brasileira e paraense, amazônica. E quero também destacar que aos participantes, meu colega pesquisador, minha colega pesquisadora, filiados, todos aqui que estão nessa audiência, que façam suas perguntas pelo Facebook, nos encaminhem, que nós teremos o maior prazer de fazer a distribuição aos apresentantes que aqui se encontram. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Nilson Gaba Júnior, para que ele possa contribuir conosco nesse evento que é de suma importância a todos nós. Muito obrigada. Ok. Passada a palavra a mim. Agradeço, Michele. Eu quero agradecer, antes de tudo, ao SIMPAF, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário. Vocês estão dando um exemplo, né? Vocês estão dando um exemplo para todos os sindicatos, para todos os trabalhadores da área de ciência e tecnologia, para que se unam, para que realizem movimentos como esse. Eu acho que a sociedade brasileira está parada diante desses dois fenômenos, né? O fenômeno da eleição do Bolsonaro e o fenômeno mais recente da pandemia, ou seja, uma desgraça dentro da outra. Eu fui solicitado a participar e aceitei na hora, incontinente, né, desse debate, que deve tratar, né, nessa mesa da manhã do papel de ciência e tecnologia na construção de um país menos desigual. Eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte: a minha fala ela vai ser geral, né? Existem muitos tópicos. Eu acho que tem muita coisa para ser falada. Eu vou procurar ser o menos contundente possível,
apesar do fato de que contundência é um pouco da minha marca registrada, talvez pelo fato de que eu obedeço aí a segunda lei de Newton, né? Toda ação existe uma reação, então nós estamos sendo agido sobre nós, né? O desgoverno vem agindo sobre nós de uma maneira muito contundente, então a minha maneira de reagir a isso também não poderia ser diferente, mas eu vou procurar o máximo possível filtrar essa minha contundência, porque o público é um público geral e a minha intenção é, diante da topicalidade e dos assuntos que eu devo trazer para cá, mostrar o mais possível a abrangência e as imperfeições do governo, aquilo que a gente acha que está errado, que deveria mudar, e aquilo que a gente vem entendendo como sendo inconcebível em qualquer governo de qualquer país. Bom, então, eu devo falar de uma maneira geral sobre os institutos de pesquisa, sobretudo os institutos de pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que recentemente adquiriu o status de inovações e deixou de ser inovações e comunicação, ou e comunicações, né? Isso foi um ganho já logo de cara, que a gente tentou desfazer uma burrada que assim que o golpe parlamentar midiático e jurídico foi dado em 2016, o Ministério de Ciência e Tecnologia passou por uma fusão com o Ministério de Comunicações. Então, a gente tentou fazer um movimento, a Embrapa teve nesse movimento, as universidades públicas estiveram nesse movimento, a SBPC se engajou nesse movimento, mas a gente não conseguiu desvincular um ministério do outro. Parece que agora, por outros interesses, por uma via inversa, conseguimos isso. Isso ainda está para ser votado no Congresso, mas isso é talvez o único avanço, né? A gente ter conseguido a desvinculação do Ministério de Ciência e Tecnologia com o Ministério das Comunicações. São agendas distintas, a gente já mostrou isso, a gente fez vários seminários a respeito disso, teve audiências públicas, 2 audiências públicas no Congresso para tratar sobre isso, não funcionou e agora sim a gente recebeu isso de mão beijada. Bom, então eu devo falar sobre os institutos de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com foco talvez um pouco mais específico no INPE e nos ataques que o INPE vem recebendo do presidente da República, vice-presidente da República, isso orquestrado pelo ministro do Meio Ambiente e agora com o apoio recente até da Polícia Federal, né? Então, esses ataques eles são contundentes e o INPE tem procurado não se rebelar, mas se refazer a partir desses ataques, e eu acho que é um momento até de reconstrução do INPE, né? Depois disso, eu tento fazer um apanhado geral no contexto brasileiro, em que eu identifico um desapreço à ciência, né? Então, não é só os institutos de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, mas pesquisa é feita em outros ministérios também, né? O Ministério da Agricultura, Agropecuária, no próprio Ministério do Meio Ambiente, você tem um instituto de pesquisa lá, você tem o Jardim Botânico, que é um instituto de pesquisa e que pertence ao Ministério do Meio Ambiente, que também sofre. Você tem as universidades, a gente sabe que as universidades vêm sofrendo bastante, as universidades públicas federais e os institutos federais, sobretudo com intervenções federais. Aqui na UFPA a gente está sofrendo isso de uma maneira contundente, e eu tenho visto que a reação tem sido melhor do que em outros lugares do Brasil, onde essa intervenção tem se colocado. Amanhã, inclusive, eu fui convidado para participar de um debate para tratar exatamente sobre isso, a intervenção na universidade pública. Tento depois fazer um apanhado geral sobre as políticas agrícolas do Brasil, o papel da Embrapa, mencionando algumas dessas políticas no contexto atual, e tento depois, ao final, embrulhar isso tudo e fazer algumas considerações sobre o que eu acho que seria pertinente em termos de ação que a gente deve empreender. Bom, para começar, eu acho que é praticamente um axioma, né? Você dizer que ciência e tecnologia é básica e fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação, de qualquer nação que se pretenda ser soberana. Não apenas ciência e tecnologia, mas educação também. O Brasil chegou próximo a isso durante
o governo Dilma, salvo engano, em que o ministro Mercadante ele era ministro de Ciência e Tecnologia e ele passou um ano como ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações e depois ele foi convidado a ser ministro do MEC, ministro da Educação. E o Mercadante ele conseguiu suscetibilizar o meio legislativo para fazer com que os recursos do pré-sal, ou seja, ele conseguiu fazer com que 10% dos recursos do pré-sal fossem destinados a um fundo específico para educação e ciência e tecnologia no Brasil. A gente agora, obviamente, perdeu isso. Perdemos até os recursos do pré-sal. Não só perdeu isso, mas perdeu... isso aqui está a casa da Maria Joana, né? Então, estamos perdendo tudo. Mas essa era a possibilidade do Brasil ter um novo patamar. Foi uma possibilidade que nós tivemos de agir de uma maneira diferente do que a Venezuela agiu, por exemplo, e investir pesadamente 10% dos recursos do pré-sal. São recursos bastante significativos e eu tenho certeza que iriam fazer com que esse país mudasse o seu patamar. Por quê? Porque ciência, tecnologia e educação, estando na base do desenvolvimento científico, e a gente apoiando essas ações, a gente certamente, não no curto prazo, mas no médio por longo prazo, a gente teria a possibilidade de ser uma nação altamente desenvolvida. Por isso eu fico altamente possesso quando comparam a possibilidade de desenvolvimento do Brasil com países como a Coreia ou a Índia, por exemplo. A Coreia do Sul e a Índia. Não dá nem para comparar. Primeiro, em termos de decisão política adotada para o desenvolvimento desses países, e segundo, pela condição geopolítica desses países. Eles só conseguiram se desenvolver não apenas pelo fato de que eles decidiram se desenvolver, o Brasil também decidiu se desenvolver, mas quando o Brasil decide se desenvolver, ele toma um golpe parlamentar. Nesse país não foi o caso, porque a condição geopolítica deles permitiu que a maior potência mundial, os Estados Unidos, deixasse eles crescer. Então, foi um acordo, foi uma contingência. Então, por isso que eu acho que é incomparável e eu fico possesso quando tentam comparar o Brasil com a política desenvolvimentista de países como a Coreia do Sul e a Índia. Então, são contextos completamente diferentes. A América Latina é diferente, então não dá para você comparar. Assim como também é impossível você dizer que estamos passando por uma crise que advém quase que exclusivamente da falta de recursos financeiros. Não é só falta de recurso financeiro, é a falta de você ter uma política de Estado que prevaleça sobre as ações, sobre os institutos de pesquisa, sobre ciência e tecnologia no Brasil. Então, não adianta você dar recurso financeiro durante um certo período, mas isso não é uma ação de Estado. O INPE, por exemplo, e aqui eu já começo a entrar na questão específica do INPE, o INPE teve, durante quase 10 anos, um orçamento que beirava 200 milhões por ano. Desculpe. Mas isso foi por um período de um governo político que teve uma política específica. Agora, o orçamento anual do INPE não chega a 30 milhões, 35 milhões, com contingenciamento em cima disso. Então, não adianta você ter, durante um certo período, um orçamento relevante, não adianta você ter recursos humanos, que é o segundo ponto que eu acho que as instituições de ciência e tecnologia devem prezar, não apenas recursos orçamentários, mas recursos humanos, diante de uma política séria, uma política de Estado que privilegie o papel das instituições de ciência e tecnologia. Então, você tem recursos orçamentários e financeiros e você tem uma dotação específica para poder fazer com que esses institutos consigam cumprir as suas missões, né? Então, você tem, entre os institutos de pesquisa nacionais, você tem os mais conhecidos e os mais admirados, a Embrapa sendo um deles, ou um dos principais. A Fiocruz é outra, o INPE é outra, a Embraer é outra. E aí eu incluo na faixa de institutos de pesquisa as empresas também, que são empresas voltadas ao desenvolvimento científico e tecnológico. Que todas essas que eu citei, elas têm missões específicas e seguem estratégias de desenvolvimento científico e tecnológico para o país. Então, mas você tem uma gama de outros institutos de pesquisa, são cerca de 16 institutos de pesquisa da administração direta, que pertencem ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, mas que são pouco conhecidos, e que eles têm estratégicas igualmente importantes para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil,
que não são reconhecidos. Não são reconhecidos pelo próprio governo federal, não são reconhecidos pelo próprio ministro de Ciência e Tecnologia. O ministro de Estado de Ciência e Tecnologia, atualmente, deveria cumprir um papel de defender o INPE dos ataques que tem recebido dos seus colegas ministros. E não faz isso. Então, você tem uma série de institutos de pesquisa que são mais tecnológicos, né? Você tem o CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, você tem o CETEM, o Centro de Tecnologia Mineral, você tem o Laboratório Nacional de Astrofísica. O Brasil tem um corpo de pesquisadores que trabalha na área de astrofísica sem precedentes. Para e passo com os melhores institutos mundiais. Mas isso não é reconhecido, né? O LNA tem um orçamento minguante, cada vez mais minguante. Você tem o CTI lá em Campinas, o Centro de Tecnologia voltado para a indústria, né? E você tem alguns institutos de pesquisa, um dos quais eu tive o privilégio de dirigir por quase 9 anos, que é o Museu Guild, aqui em Belém do Pará. Você tem um agrupamento de institutos de pesquisa no Ministério que eles tratam especificamente das questões vinculadas aos biomas brasileiros, né? Então, você tem o Museu Guild e o INPA, que trabalham quase que especificamente na Amazônia, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o Museu Parense Emílio Guild, aqui em Belém. Você tem o Instituto Nacional... Desculpa, vou ter que tomar uma água. Você tem o Instituto Nacional do Semiárido, lá no Nordeste, que trabalha com as questões do semiárido, a Caatinga, sobretudo, e todas as questões que envolvem esse bioma, que é um dos biomas mais importantes, junto com o Cerrado, talvez mais do que a Amazônia, importantes no sentido de correrem risco de desertificação. Fala-se sobre o processo de desertificação na Amazônia. Eu não quero jogar água fria aí nessa fala. Essa fala ela é correta, mas tanto o Cerrado quanto o semiárido eles correm um risco muito mais contundente de desertificação do que a Amazônia, né? Você tem o recém-criado Instituto Nacional da Mata Atlântica. Esse instituto ele criado recentemente para poder cobrir uma faixa do bioma da Mata Atlântica, em que várias pesquisas já têm sido realizadas, mas que têm sofrido, sobretudo, pela especulação imobiliária. Então, você tem que ter eu achei acertada a criação de um instituto para esse bioma, porque a especulação imobiliária nesse bioma é a contrapartida da especulação do desflorestamento na Amazônia, né? Então, vocês imaginam a pressão que deve sofrer. Então, você precisa manter o bioma, você precisa conhecer o bioma, e você não consegue preservar sem você conhecer. Mas uma pergunta que eu faço é: por que de todo esse rol de institutos de pesquisa, o que acontece com o INPE, que ele tem sistematicamente sido atacado pelo governo federal, especificamente começou com o Salles, ministro do Meio Ambiente, que é o órgão pelo qual, o ministério pelo qual o INPE foi, digamos assim, contratado para prover os dados sobre monitoramento do desmatamento das queimadas. Eu vou pedir para você encaminhar para a conclusão, que o seu tempo já passou um pouquinho. Conclusão, eu estou na minha 3ª página, eu tenho 10. Meu Deus! Bom, então, eu acredito que foi por uma conjunção de fatores, né? Essa tentativa de desmantelamento do INPE, uma conjunção de fatores. Primeiro, pela pressão internacional, né? Então, houve uma tentativa, e ela tem sido bastante produtiva no sentido de você ter consciência da preservação do meio ambiente. Então, várias frentes contribuíram para isso, né? A imprensa, sobretudo a imprensa internacional, os governos internacionais, empresas internacionais, algumas empresas nacionais, algumas personalidades, ONGs, e aí o governo procura atacar e descaracterizar ONGs, numa burrice sem precedentes, e até uma frente nacional uma aliança nacional pela biodiversidade e pela preservação do meio ambiente e biodiversidade. Eu nunca fui muito
fã dessas alianças nacionais, porque se você for ver, tem banco numa frente, numa aliança dessa. Então, os 3 principais bancos que ajudam a desmatar, eles estão tentando se mostrar como sendo preservacionistas. Olha, isso é hipocrisia. Para quem não consegue ler o que está acontecendo, isso é hipocrisia. Mas, diante dessa pressão, o governo precisa mostrar resultados, né? Então, como é que o governo tenta mostrar esses resultados? Partindo da premissa de que trata-se de um governo incompetente, ele tem uma agenda de destruição e entrega das riquezas naturais, aliado a uma falta, aí, sobretudo, a falta de uma política econômica minimamente inclusiva e participativa. Então, tendo como pano de fundo essa incompetência, a agenda de destruição e a entrega das riquezas naturais, o governo não tem outra alternativa senão, primeiro, mentir. Segundo, fazer pirotecnia diversionista. E, em terceiro, desconsiderar a ciência. Eu queria ter um pouco mais de tempo para tratar, talvez, essas 3 questões, o que eu considero como sendo alguns exemplos de mentir. A imprensa está cansada de noticiar, né? A imprensa morde com uma mão e assopra morde uma mão e assopra a outra, mas a gente está cansado de ver na imprensa notícias sobre as grandes mentiras do governo, né? Então, primeiro começa com o fato de que dizerem que os dados do INPE não são confiáveis. Aí depois dizem que o INPE não monitora unidades de conservação e terras indígenas. Mentira! A história de que a Amazônia arde em fogo é uma mentira. O Bolsonaro diz que isso é uma mentira. Ele está mentindo, falando que é uma mentira, né? Mentindo, dizendo que o Fundo Amazônia retórico, o Fundo Amazônico foi suspenso por uma intervenção do Bolsonaro, por uma intervenção do próprio Salles, né? Que resolveu agir e mudar todo o arcabouço teórico e o arcabouço interno e a legislação interna no que se refere ao Fundo Amazônia. Os principais doadores do Fundo Amazônia viram isso, não gostaram e resolveram suspender isso ainda em 2019. Mas isso tem sido... Deixa eu te interromper. Oi. A gente poderia colocar essas questões todas no momento em que a gente tem perguntas aqui para você também responder, aí a gente poderia incluir esse contexto que você está apresentando, se me permite também. Não, tá bom. Então eu posso da dinâmica. Eu posso tentar finalizar, tá? Se alguém quiser depois tratar especificamente do que eu considero pirotecnia diversionista e quais são as variáveis que me fazem entender que e quais as implicações dessa desconsideração científica, né, da base científica para o atual desgoverno, né? Eu posso tentar finalizar dizendo o seguinte: considerando que o desgoverno é incompetente, ele é desprovido de inteligência, tá? Porque uma coisa ela é desvinculada da outra. Você pode ser incompetente, mas você pode ter a inteligência mínima para buscar essa competência em algum lugar. Não, ele é incompetente e burro. Ele não tem inteligência para ir buscar na ciência aquilo que pode ajudá-lo a, de fato, governar esse país. Considerando que a agenda política é uma agenda destrutiva, via entreguismo, considerando que o governo não tem um plano, ele carece de um plano econômico sólido, desenvolvimentista, nacionalista, protecionista, ambientalmente correto e inclusivo, né? E considerando que esse governo precisa manter a roda do poder girando, é a primeira lei de Newton, é a lei da inércia, ele precisa se manter lá. Então, ele acaba, em um contexto de pandemia, em um contexto prévio de promulgação da Emenda Constitucional 95, que é importante citar isso, nós estamos sob a égide de 20 anos de enclausuramento de gasto público, né? Então, tudo isso acaba complicando, né, a pandemia e a Emenda Constitucional 95, acabam complicando qualquer saída possível. Então, eu entendo que as saídas possíveis, elas são dadas
não de uma forma, através de uma forma ou fórmula mágica. Eu acho que eventos como esse que nós estamos fazendo hoje contribuem para isso. Eu acho que é trabalho de formiguinha. Infelizmente, eu não sei se gostariam de ouvir isso que eu vou dizer ou não, mas é trabalho de formiguinha, é trabalho de conscientização, é trabalho de você conversar com quem é seu vizinho, de você tirar um pouco dessa rusga, e eu também tenho um pouco dessa rusga, de não conversar com Bolsonaro, porque o mundo deles é um mundo paralelo, em que eles não... A gente fala A, eles entendem B. Então, eu sei que é difícil, mas a gente tem que conseguir, como a gente tem inteligência, a gente deve conseguir traduzir aquilo que a gente quer passar para o mundo deles e trazê-los para esse mundo, para que eles consigam entender um pouco o que está acontecendo aqui, com as causas, os efeitos e as consequências do que, se a gente não fizer nada, se a gente não conseguir se organizar, fazer esse trabalho de formiguinha, e se a gente, nos momentos e nas instâncias devidas, como eu acho que está sendo devido diante da possibilidade de intervenção na UFPA aqui, promover atos de desobediência civil. Eu acho que isso é devido. A gente precisa mostrar a nossa força. E eu acho que essa força ela deve ser mostrada através de atos de desobediência civil. Eu não estou falando sair quebrar tudo. Eu estou falando da gente desobedecer. Eu estou falando da gente ter consciência de que a agenda da própria esquerda é uma agenda que precisa ser revista. Essa agenda da esquerda neoliberal e fofa, como eu costumo dizer, ela precisa ser retomada, ela precisa ter um pouco mais de contundência. A gente precisa trazer um pouco mais de contundência para a agenda da esquerda, se a gente quiser conseguir sobreviver, não apenas à pandemia, que a gente ainda não tem condições de dizer que a gente já sobreviveu à pandemia, ela ainda está aí. Ela ainda está aí. E eu estou sem máscara aqui porque eu estou num ambiente altamente seguro. Eu estou no museu e trabalho sozinho aqui na minha sala. Entro, converso de longe com os guardas, oi, e saio da instituição. Então, as pessoas ainda precisam se prevenir dos efeitos da pandemia, que ela não passou. Então, eu acho que a gente... nós somos mais, nós somos, não muitos, mas nós somos mais do que eles e nós temos todas as razões para conseguir superar isso. Vai depender da gente, vai depender de como a gente decidir agir e eu acho, e volto ao início da minha fala, eu parabenizo o Simpaf pela realização desse evento, porque eu acho que são eventos como esse que a gente consegue uma multiplicidade de ideias, a gente consegue mostrar aquilo que a gente pensa, que a gente consegue... Eu tentei condensar, eu não falei nem 4 páginas das 10 que eu tinha planejado aqui, então, por favor, perguntem mais coisas e a gente... daqui para frente continua, e eu espero que mais eventos de outros sindicatos também comecem a pipocar pelo país para que a gente consiga iluminar as pessoas, que a gente precisa disso, precisa de mais pessoas iluminando e mostrando o caminho, porque esse caminho que a gente está é o caminho da destruição. Obrigado. Muito obrigada, Nilson Gaba Júnior. Realmente suas palavras são palavras tocantes e mais que importantes para trazer a movimentação das pessoas, né? Você falou da questão da inércia, né? Nós estamos inertes a todas as situações que têm ocorrido. Isso que você fala, que nós precisamos nos mobilizar e nos unir, porque uma hora vai chegar que nem o parceiro institucional, nem o colega, nem aquela instituição que a gente deseja fazer a parceria, pode ser que ela não exista mais, né? Pode ser que ela esteja restrita, reduzida, transferida de ministério, enfim. É uma série de situações que realmente é muito importante que a gente possa colocar isso aqui para um debate dessa realidade. Eu quero agradecer novamente a sua participação, excelente. Temos aqui algumas perguntas, mas nós vamos deixar para o momento de dar agora, passar a palavra ao professor Gilberto, e na sequência nós faremos as perguntas que já estão aqui direcionadas para você. Nesse momento, então, eu gostaria de convidar o professor Gilberto de Souza Marques, que atualmente é professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Pará, e é o diretor-geral da Associação de Docentes dessa universidade, para que ele possa também contribuir com essa temática da nossa mesa, que fala justamente desses desafios do papel da ciência e tecnologia nos tempos atuais em que estamos vivendo, e particularmente nesse tempo de pandemia, né, gente? Então, por favor, eu convido o professor Gilberto a se apresentar, a ligar a sua câmera, para que a gente possa iniciar esse momento de debate. O professor Gilberto se encontra aqui na sala.
Oi, Micheline, tudo bem? Olá, Gilberto, bom dia. Entrei atrasado, um pouquinho atrasado na sala. Vocês conseguem me escutar, né? Sim, por favor. Então, eu gostaria de agradecer aí o convite, imensamente o convite do debate, saudar a Micheline, Mário, Nilson e ao sindicato, Simpaf, reforçar o que já foi colocado aqui, da importância do evento. Nós estamos em momentos difíceis, né? Nesse momento, existem 14 universidades no Brasil que já têm uma intervenção do governo Bolsonaro, que não respeita não respeita o reitor eleito pela comunidade, né? Ou nomeia alguém de fora da lista tríplice ou alguém da lista tríplice que não seja aquele que foi vitorioso. Então, eu estou aqui nesse momento, sou diretor-geral da DUFPA, a representação sindical dos professores da UFPA, e nesse momento estamos em uma carreata na cidade de Belém, né, fazendo barulho, porque nós não vamos aceitar intervenção da Universidade Federal do Pará. Então, nós estamos dizendo que o Bolsonaro, como nós dizemos aqui no estado do Pará, né, dizemos que o Bolsonaro não se fazia de doido, porque o interventor não vai entrar na Universidade Federal do Pará, no que depender de nós. Então, gostaria de saudar e nos colocar ao lado das diversas instituições, Museu do Deus, de INPE, a Embrapa e todas essas instituições, na luta, de fato, por ciência e tecnologia, por educação, por serviço público de qualidade nesse país. Espero a imagem, acho que deve estar meio difícil, porque eu corri da passeata e vim aqui para o sindicato da carreata, né? E corri já, vim aqui para o sindicato, tem uma grande luminosidade aqui atrás, pena que eu não posso mostrar para vocês, mas aqui atrás passa o Rio Guamá, que é um rio belíssimo também aqui na nossa região. Eu vou dizer para vocês aqui rapidamente, sem tentar cumprir o prazo, espero que eu consiga cumprir o prazo. Eu acho que a gente tem que se perguntar, antes de tudo, o seguinte: para quê? E, em particular, para quem nós queremos ciência e tecnologia? Né? Acho que essa pergunta é muito válida para a gente. Né? E ao fazer essa pergunta, eu acho que a gente tem que procurar respostas, evidentemente. Nós queremos ciência e tecnologia para reproduzir o quadro atual do Brasil e do mundo? Eu acho que não. A Oxfam é uma organização que estuda a concentração da riqueza no mundo. E a Oxfam, esse ano, no início do ano, fez a divulgação do seu relatório anual e que diz que 2.153 bilionários que existem no planeta, eles têm uma riqueza equivalente a 4 bilhões e 600 milhões de pessoas. Isso é mais da metade da população mundial. Bem mais da metade. Para ser mais exato, algo um pouco mais do que 4 dezenas de multibilionários, que são as pessoas mais ricas do mundo, têm uma riqueza equivalente à metade mais pobre da população mundial. Esse é o cenário, né, que a gente tem. Mas você pode dizer assim, mas está discutindo o mundo, nós estamos aqui no Brasil, e qual é a realidade que isso tem a ver com o Brasil ou coisa parecida? Olha, vejamos bem. Vou dar os dados aqui para a gente problematizar um pouco. Se eu perguntar aqui, de modo geral, quem é o município mais importante do Brasil, do ponto de vista econômico, e mesmo político, de ciência e tecnologia, sobre vários aspectos, provavelmente, se não todo mundo, quase todo mundo vai dizer que é o município de São Paulo. Né? E, de fato é uma expressividade. É o município de São Paulo. São Paulo, pegando os dados de exportação brasileira, de janeiro até setembro desse ano, São Paulo, o município de São Paulo, que é o município do estado de São Paulo que mais exporta, de todos os municípios do estado de São Paulo, ou do estado de São Paulo, o município de São Paulo é o que mais exporta. São Paulo foi o 6º maior exportador brasileiro. Né? O 6º maior exportador brasileiro. E aí vocês podem me perguntar o seguinte: São Paulo exporta o quê? São os aviões da Embraer, são os carros das montadoras, computadores e outras coisas? É verdade. Mas de tudo que São Paulo exportou, até agora, nesse ano, final de setembro,
de tudo que ele exportou, 30% foi soja. 30% foi soja. 22% foi ouro. 13% açúcar, 4% milho e 2,9% algodão. Ou seja, mesmo o município com município e se junta ali a região metropolitana com maior agregamento, digamos assim, de tecnologia na produção, é um município que está exportando hoje essencialmente produto básico, produto sem industrialização. É esse município que eu estou falando para vocês, é São Paulo. Eu já fiz aí, no ano passado, fiz um lançamento do livro que a gente lançou pela editora Expressão Popular, que se chama Amazônia, Riqueza, Degradação e Saque, e estive em várias universidades, Brasil afora, e em particular nas universidades do Sudeste brasileiro. E lá eu perguntava o seguinte, perguntava para as pessoas, vocês sabem o que é Parauapebas? Na Federal Fluminense havia mais ou menos 100, 120 pessoas no auditório. Eu perguntei, vocês sabem o que é Parauapebas? Apenas uma pessoa levantou o braço, dizendo que sabia o que era, e eu não perguntei para ver se era isso mesmo. Ou seja, as pessoas não sabem o que é Parauapebas, se é uma planta, se é algo que se come, se é um lugar ou coisa parecida. Parauapebas é um município do Sudeste paraense. Pois bem, Parauapebas, em alguns anos, ele se apresenta como o município brasileiro que mais exporta. Tem ano que exporta 2 bilhões de dólares a mais do que São Paulo. 2 bilhões de dólares a mais do que São Paulo. Esse ano, de janeiro até setembro, ele se apresenta como o terceiro município com maior valor de exportação no Brasil. 99% do que exporta é ferro bruto. É o terceiro município que mais exporta no Brasil, é Parauapebas. São Paulo é o sexto. Vocês sabem qual é o quarto município que mais exporta no Brasil? Canaã dos Carajás, que fica do lado de Parauapebas. E o que é que exporta Canaã dos Carajás? Exporta ferro e cobre. É isso que exporta Canaã dos Carajás. Se juntar Parauapebas e Canaã dos Carajás, ele se torna o município que mais exporta no Brasil. Né? Mas exporta o quê? Assim como o estado do São Paulo, o estado do Pará. Exporta produto básico, sem industrialização, sem agregação a rigor de ciência e tecnologia, num grau mais profundo, nesse sentido. O Mato Grosso, que é um estado também da Amazônia Legal, Mato Grosso exporta o quê? Exporta soja, milho, principalmente soja, na sequência milho, algodão e carne. Né? É isso que exporta. Também na forma bruta. Né? Na forma bruta, ou seja, produtos sem industrialização. E esses produtos que são caracterizados como commodity não pagam nenhum centavo de ICMS. Nenhum centavo. O ICMS é o principal tributo de um Estado, da Federação Brasileira. Eles são isentos da cobrança do ICMS. Essa região que nós estamos, no caso da Amazônia, é uma região que tem uma imensa produção ou extração de riqueza. Nunca, em toda a história da região, se extraiu tanta riqueza quanto está se extraindo hoje. Nunca, na nossa história. Nunca se extraiu massa tão grande de riqueza quanto essa que está se extraindo agora. Só que essa extração de riqueza não se transforma em desenvolvimento social, em melhoria das condições de vida da população. O estado do Pará tem 12 regiões de integração. A região que mais exporta é a região de Carajás, no sudeste do Pará, que é onde está Parauapebas, Marabá, Canaã dos Carajás, e a região que mais exporta, tem o maior PIB per capita do estado do Pará. E até pouco tempo era a região com a menor expectativa de vida do estado do Pará. A região com a maior concentração de renda e uma das regiões que tinha a menor relação entre postos de saúde para cada 10 mil habitantes. Né? Ou seja, isso demonstra o que nós estamos querendo colocar aqui para vocês. Então, a pergunta que eu faço no início, que eu fiz, para que nós queremos ciência e tecnologia? Nós queremos ciência e tecnologia para não reproduzir esse quadro que eu estou colocando para vocês. Ao contrário, na verdade, nós queremos ciência e tecnologia para superar as nossas grandes contradições sociais, é isso que está colocado. E como já foi colocado aqui, o nosso problema não é de falta de recursos. O nosso problema é, antes de tudo, de projeto político.
de opções que se tomam em termos de governo, em termos de nação. No orçamento federal do ano passado, 2019, mais de R$ 1 trilhão foi destinado para banco. R$ 1 trilhão foi destinado para banco na forma da dívida pública, né? Ou a amortização, que é pagamento de parcela da dívida, e principalmente de juros. Mais de R$ 1 trilhão. Isso abocanhou 38,27% do orçamento federal, enquanto a saúde foi 4,21%, a educação 3,48%, ciência e tecnologia 0,23%, a gestão ambiental 0,12%. Né? É essa realidade que nós estamos vivendo aqui. Vocês sabem que até agora, até final de agosto, todo dia se pagou com a dívida, se gastou com a dívida pública 4,4 bilhões de reais. 4,4 bilhões de reais destinados para os banqueiros a cada dia. Essa é a realidade que a gente tem. Enquanto isso, o que a gente vê? Os recursos para a ciência e tecnologia têm sido achatados ano após ano. Né? Só para dar um dado, não vou me alongar muito, porque o tempo já está correndo aí, o que se destina para a ciência e tecnologia, pegar aqui um dado, 2017, por exemplo, ciência e tecnologia, todo o orçamento destinado para a ciência e tecnologia representou tão somente 0,63% do que se gasta com a dívida pública, que é uma dívida, não é dívida com a educação, com saúde, nada disso, é dívida com títulos, papéis da ciranda financeira, do banco, que um alimenta o outro. 2017, os gastos, já em bastante queda, foram de 6,34 bilhões de reais do orçamento destinado para a ciência e tecnologia. O orçamento da Embrapa, como já foi divulgado várias vezes, o próprio sindicato já divulgou isso, o orçamento, se estima que o orçamento, se for aprovado da forma que está se apresentando, o orçamento da Embrapa para 2021, se comparado ao orçamento de 2019, vai ter uma redução de 73%. É um negócio absurdo. E ainda temos aí a reforma administrativa, que o governo tenta empurrar a goela abaixo a nós, dizendo não, só vai valer para os futuros. Na realidade, não é verdade, vale também, em grande parte, para os atuais servidores públicos. E essa reforma administrativa, se aprovada, vai significar um desmonte das carreiras, né, do serviço público e um desestímulo, em particular, para aqueles profissionais com um maior grau de qualificação em seguir no serviço público ou vir entrar no serviço público ou fazer uma carreira de pesquisador ou de docente no serviço público. Então, já para ir encerrando, eu gostaria de dizer o seguinte, nós vivemos em uma região, e eu gostaria de destacar isso, no caso da Amazônia, que é importantíssima, não só para o Brasil, mas para o mundo. O Brasil não pode construir um projeto de nação se não assumir o desafio amazônico como um desafio central enquanto desafio de nação. Nós temos aqui a Amazônia Legal, que é para além da floresta amazônica. Dentro da Amazônia Legal tem a região norte, a Amazônia Legal engloba a região norte, mais Mato Grosso e grande parte do estado, a maior parte do estado do Maranhão, algo em torno de 80% do estado do Maranhão. Pois bem, dentro da Amazônia Legal, nós temos o bioma amazônico, em território brasileiro, integralmente, aí. Nós temos uma parte do Pantanal e temos uma grande parte também do Cerrado brasileiro, dentro da Amazônia Legal. A Amazônia Legal representa 58,9% do território brasileiro. Nós somos a maior reserva de água doce superficial do planeta. Nós temos a maior concentração de biodiversidade, a maior biomassa, a maior concentração de biomassa do planeta Terra está aqui na região amazônica. E o que nós estamos vendo é um processo brutal de destruição disso tudo. O incêndio que ocorre na região amazônica, o desmatamento de modo geral, é um exemplo disso. Não é queimada por queimada. Queimada é um método de produção utilizado desde os primeiros povos que habitaram aqui a região, e quando começaram a se sedentarizar, a fazer o cultivo, e a agricultura familiar ainda utiliza a queimada, mas é um método de produção, podemos fazer as críticas,
o método de produção, mas ele é controlado em uma área que se repete o tempo normalmente, ano após ano, com certo controle reduzido, em geral, não chega a um hectare. Né? O que nós estamos vendo, na realidade, é um incêndio criminoso conduzido pelos grileiros de terra para se apropriar de terra pública e de terra de população indígena, de um modo geral. É por isso que os dados do desmatamento mostram, concluindo, os dados de desmatamento mostram que onde ele mais cresce é na área de expansão do agronegócio, né? das grandes empresas, dos grandes conglomerados que estão colocado aí. Então, para encerrar, 30 segundos, vocês podem me perguntar o seguinte: o que fazer diante disso? Depois a gente pode voltar a isso no debate. Então, o que fazer? Eu acho que é ajudar, continuar no nosso processo de organização, de resistência, ter a luta parlamentar, ter a luta jurídica, mas tem, antes de tudo, a mobilização direta, a organização dos trabalhadores e trabalhadoras, da juventude, para enfrentar esse governo e retomarmos, né, a esperança da construção de um país sem contradições sociais, sem opressão e sem exploração. Acho que esse é o nosso desafio que está colocado, porque tem tarefas por agora e tem tarefas para o futuro. Muito obrigado. Muito grata, professor Gilberto, muito grata mesmo. Suas colocações importantíssimas, igualmente, como feito pelo pesquisador aqui, companheiro Nilson Gaba Júnior. Pessoal, para dar um direcionamento aqui, temos aqui um conjunto de contribuições que foram encaminhadas para a mesa 1, e nós vamos iniciar agora. Nós estamos um pouquinho passando do nosso tempo, são 11h06, mas estamos ainda dentro desse intervalo, desse limite permitido, e eu gostaria de iniciar encaminhando aqui alguns são comentários e outros são perguntas diretas. Nessa primeira contribuição aqui, que foi encaminhada pelo Sindesprev do Rio de Janeiro, eu gostaria de continuar com a participação aqui do professor Gilberto e encaminhar esse comentário para que ele também faça um pouco coloque o seu ponto de vista, né, e dê a sua contribuição a respeito. Então, aqui o Sindesprev comenta o seguinte: o século XXI apresenta avanços tecnológicos que garantem uma vivência superior aos seres humanos, tendo como referência os aprendizados quânticos antigos e práticas que consolidam qualidade de vida e saúde. Porém, a ganância da sociedade piramidal não permite a inclusão da maioria da população nos benefícios gerados pelo avanço da tecnologia. Professor, como é que o senhor pode fazer um comentário, dar uma contribuição que vem um pouco alinhada a esse último momento da sua fala, inclusive? Já para responder? Sim. Sim. Então, nós vivemos uma sociedade que é uma sociedade marcada pela contradição capital versus trabalho, né? Lamentavelmente, a ciência está, de alguma forma, imbricada nisso daí. Não existe neutralidade na ciência, né? Nós temos rigor científico, mas não necessariamente aquela neutralidade atribulada por muitos aí. Eu acho que assim, o nosso desafio é o desafio exatamente de construir projetos que sejam projetos coletivos, que nos coloquem a ciência e tecnologia, a educação, a produção, a cultura, entre outros aspectos, como parte da construção de uma sociedade que supera as suas contradições. E a principal contradição que nós vivemos na sociedade é a contradição capital-trabalho, a contradição que opõe a riqueza nas mãos de pouco e a miséria, né, e as dificuldades nas mãos de tantos. Né? Isso é tão claro no Brasil, às vezes parece que não é, mas é tão claro que nós somos um dos maiores produtores de alimento do planeta e ainda temos uma sociedade marcada pela fome. Por que isso é assim? Exatamente porque nós vivemos essa contradição. Então, para mudar esse quadro da ciência, da tecnologia, da produção, quebrando exatamente essa estrutura da pirâmide, nós temos que mover os que estão embaixo da pirâmide. Nós temos que mover os que estão embaixo da pirâmide para fazer com que esse topo da pirâmide deixe de existir. Entendeu? Eu acho que esse é o nosso desafio que está colocado. E aí nós temos que aprender, nós que estamos nas universidades, nos institutos, temos que avançar mais,
Mas temos que aprender também, eu acho que nós temos que baixar um pouquinho a nossa arrogância, não estou criticando ninguém em especial, estou falando para nós, das universidades em particular, e aprender com as populações tradicionais. As populações têm muito a nos ensinar sobre produção, sobre métodos de produção, sobre organização, sobre conhecimento e sobre a luta. Né? Vários povos aqui, encerrando, vários povos, é o caso dos povos Kaapó, Guajajara, entre outros, hoje estão organizando as suas guardas de autodefesa para defender o seu território. E defender o seu território significa defender a floresta, porque eles não sobrevivem sem a floresta. Esse é o desafio que está colocado para nós. Obrigado. Tá? Obrigada, professor. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos dar continuar com você ainda e finalizar no bloco, seriam 3 perguntas, eu que me confundi um pouquinho aqui. Então, tem mais 2, e nós terminamos com a sua participação. Ficariam blocos de 3 perguntas, e na sequência a gente passa para o Nilson Gabas, tá bom? Então, eu vou ler as 2, você faz a memorização, qualquer coisa eu posso repeti-las, tudo bem? Micheline. Então, ainda para você, pois não, só um momentinho. Na sequência, eu vou perguntar para você, Nilson. Ainda para o professor. Eu gostaria de também poder me manifestar em cima dessa resposta dele, se você me permite. Tudo bem, vamos lá. Pode sim. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente não pode ter medo de usar os rótulos que são necessários a gente usar. Isso tudo que você disse, Gil, se traduz simplesmente em uma mudança no viés de condução desse país, que seria o ideal, pelo que você está colocando, o viés socialista. A gente não pode ter medo de usar essa palavra. Eu sou favorável à intervenção do Estado aonde o Estado acha que precisa intervir nas questões estratégicas do país. E ponto. A gente perdeu a chance durante os 12, quase 13 anos que o PT teve no poder. Perdemos a chance de regular a mídia, perdemos a chance de regular o mercado, perdemos a chance de regular as instituições, perdemos a chance de fazer uma mudança significativa partidária nesse país. Os interesses partidários estão baseados naqueles que fazem as leis. E se a gente perdeu essa chance, eu acho que agora a gente precisa ter um pouco mais de contundência, e essa contundência começa em assumir aquilo que a gente quer. Eu acho que o que a gente precisa nesse país é avançar, e para poder avançar, é exatamente isso que você falou, mas eu acho que pelo viés socialista. O mundo vai precisar aprender isso. A gente vai ter que saber lidar com os grandes do poder, que em 2016 deram um golpe no Brasil, não pelo que aconteceu, mas pelo que ainda poderia acontecer se permanecesse no poder uma agremiação política, uma associação política, não é só o PT, mas com todo mundo com quem o PT se associou, e que pudesse mudar a vertente econômica desse país. Estava próximo disso. Então, eu acho que a lição foi aprendida, eu tenho certeza que o Lula aprendeu com isso, aprendeu com o tempo na prisão, e que se fosse hoje ele teria feito diferente. Agora, a gente também não pode depender do Lula. Eu acho que a gente tem que saber conduzir as coisas por nós, através dos sindicatos, a gente deve dar o nosso recado e a gente deve ser um pouco mais contundente naquilo que a gente quer. Só isso. Excelente, excelente, Nilson. Eu acho que nesse contexto nós temos uma pergunta que estava já direcionada para você, que deve ser complementa essa sua fala aí. Veja se eu estou certa. Aí eu vou passar para você e você pode continuar. É da Juliana, que encaminhou para você. Professor Gabas, na sua opinião, quais ações de enfrentamento a este desmonte de CIT, de ciência e tecnologia, devem ser feitas pelas instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação, no que se refere à manutenção da soberania nacional que elas preservam? É uma excelente pergunta essa. Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que para você começar a mover essa roda, que a inércia, a lei da inércia nela, identifica a roda como parada. Então, você precisa aplicar um movimento a essa roda para que a lei da inércia continue movendo a roda. Eu acho que, especificamente,
na instituição a qual eu dirigi, o Museu Parense Emílio Guild, falta a vontade, falta a determinação, e eu quero fazer a crítica, como eu já fiz a crítica pessoalmente, eu faço a crítica agora de maneira pública, à direção do Museu Parense Emílio Guild, que precisa tomar um posicionamento, e um posicionamento, eu não digo contundente no sentido político, mas contundente no sentido da preservação da sua história. Não é só o Museu Guild, todas as instituições de ciência e tecnologia deveriam se pronunciar enfaticamente quando, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro diz que as ONGs são um lixo. Primeiramente, ele falou que são um lixo. E depois, ele disse que não consegue acabar com essa desgraça que são as ONGs. Ora, sem as ONGs, a construção do conhecimento na Amazônia seria dificultada. Se a gente acha que a gente conhece pouco sobre a Amazônia, sem as parcerias com as ONGs, a gente conheceria muito menos. Eu estou falando de ONGs de cunho como a WWF, como a Conservação Internacional, como a TNC, The Nature Conservancy. São instituições de peso, são instituições que chegam e que ajudam a promover o conhecimento e não apenas promover o conhecimento, mas ajuda a melhorar com o resultado da produção do conhecimento a vida das pessoas. Como? Através da produção, o embasamento científico para a elaboração de boas políticas públicas. Eu acho que o estado do Pará é um estado um pouco esquizofrênico, no sentido de que tem leis que ajudam a sustentar, a conhecer e a preservar a biodiversidade, a sociobiodiversidade do estado, mas, de fato, acaba sendo o estado que menos conserva, que mais destrói. Então, as instituições precisam, sobretudo o Museu Parense Emílio Guild, que tem quase 160 anos. Então, o que eu chamo de ação é uma ação contundente no sentido de você fazer uma nota, de você dar a cara para bater, de você não ser covarde. É covardia você não dizer publicamente aquilo que você tem condições de dizer com embasamento científico. A justificativa para não dizer, me foi dada pessoalmente, não, nós precisamos preservar o Museu Guild, senão vai haver interferência aqui. Ora, se você não fizer, vai haver interferência de qualquer maneira. Você não pode ser covarde, você precisa agir. Então, eu acho que as instituições precisam agir em coerência com aquilo que com a produção do conhecimento, as quais elas têm como missão. Então, se houver essa coerência, e deve ter essa coerência, a partir dessa coerência, as pessoas... Você imagina se o Museu Guild começasse um movimento de dizer, de combate às ONGs, de mostrar que, não, elas são parceiras. Não, o desmatamento, o INPE é parceiro nosso, o desmatamento está acontecendo por isso, a gente tem motivo. Não, você está querendo diminuir as áreas em que há a preservação florestal, a gente tem embasamento teórico e científico para dizer que essas áreas precisam ser conservadas. Então, você traz a população para essa conscientização. Exatamente. Nilson, muito grata. Eu gostaria de voltar à pergunta, gratíssima pelo seu comentário, ao professor Gilberto, para que ele faça um comentário sobre a relação da questão fundiária na região com a ciência e tecnologia, professor. Como é que o senhor poderia fazer esse comentário e contribuir com essa pergunta que foi encaminhada pelo João Flávio Rego? Ok. Só essa pergunta ou tem outra? Tem outra, sim, professor. Como é que a gente pode superar um modelo de produção baseado nos sistemas insustentáveis da região norte? Esse é o Pedro Teixeira, que também faz uma pergunta direcionada para você. Seriam essas duas. Então, olha só. Primeiro, assim, concordo aí com a crítica do Nilson, né? Tranquilo, acho que é isso mesmo, a gente precisa de contundência. A questão fundiária, ciência e tecnologia, lamentavelmente, grande parte da nossa ciência e tecnologia está destinada ao apoio uma parte significativa está destinada ao apoio às grandes propriedades, né? As grandes propriedades.
Hoje, você não consegue falar, posso estar falando uma besteira aqui, né? Mas aí vocês podem me corrigir, mas dificilmente a gente consegue ver produção de soja com a agricultura familiar. Né? O modelo de concentração é tão forte, a necessidade de inversão de capital e no que nós, a economia, chamamos de a composição orgânica do capital, ou seja, a parcela do capital que se destina para máquinas e equipamentos, né, o chamado capital constante, é cada vez maior e tão grande que você não consegue colocar a agricultura familiar neste cenário. Não consegue colocar a agricultura familiar nesse cenário. Por isso que nos campos de soja você praticamente não vê trabalhador, né? E isso é um problema sério para nós, porque é o que avança na região amazônica, de modo geral. Então, assim, nós temos uma ciência e tecnologia, em grande medida, destinada, inclusive a ciência e tecnologia pública, certo? Em grande medida, destinada para isso. E não é isso que vai resolver as nossas contradições sociais. Se nós pegarmos a soja do Mato Grosso, a soja do Mato Grosso é dominada pelas grandes transnacionais do agronegócio mundial. Cargill, Bunge, no caso, a margem de origem brasileira, mas que está também avançando sobre floresta na Bolívia, em outros países e tal. Então, é isso que nós temos. Nós precisamos construir outros modelos de ciência e tecnologia. Mas aí eu chamo a atenção que a construção de outros modelos de ciência e tecnologia passa pela construção de outro projeto do país. Certo? Não é esse projeto neoliberal, não é o projeto dos chamados projetos dos partidos aí de centro, coisa parecida. Esses projetos desses partidos de centro, do ponto de vista da estrutura da produção, é a mesma coisa que da ultradireita. Né? É a mesma coisa que da ultradireita. Então, nós precisamos fazer isso. O que nós temos visto é esse processo. Então, a política do governo é uma política de, como disse o ministro do Meio Ambiente, de destruir a legislação, né, para passar boiada. E não é só destruir a legislação para passar boiada, é desestruturar as próprias instituições, não só daquilo que a gente está tratando da ciência e tecnologia, mas outras instituições, como é o caso do IBAMA e do ICMBio. O ICMBio foi totalmente desestruturado e os seus cargos de direção foram colocados nas mãos de oficiais da Polícia Militar. Oficiais da Polícia Militar, quando era para estar nas mãos de profissionais qualificados. Né? Era isso que estava colocado. Bom, para encerrar, porque eu sei que o tempo é curto, esse modelo de produção, de fato, foi colocado insustentável na região amazônica, não se sustenta. O problema é que a dinâmica do aprofundamento desse modelo de produção, né? Entre outras coisas, vou dar um exemplo. A soja do meio norte do Mato Grosso, ela desce 2.200 quilômetros de carreta para chegar até o porto de Paranaguá. 2.200 quilômetros de carreta. Aí depois entra no navio e sobe toda a costa brasileira para cruzar aqui a linha do Equador. Nós estamos na linha do Equador. A soja daqui do estado do Pará, em particular a soja do Amapá, que é o estado que talvez mais avance a produção da soja, no Amapá está sendo produzido soja a 70 quilômetros do porto. Vocês sabem o que é isso? É uma economia de custo absurda. Porque o transporte rodoviário, o transporte da soja talvez seja o principal custo da cadeia produtiva da soja. É isso. Então, assim, o que é que eu estou colocando, pegando o exemplo da soja? Eu estou pegando o exemplo da soja para dizer o seguinte, que este padrão de produção, ele é insustentável, mas, infelizmente, a dinâmica desse padrão é de um avanço. E aí é sobre esta realidade que nós temos que construir as nossas resistências. E eu termino com só dois exemplos bem rápidos de um processo de resistência, porque senão a gente não achar que também tudo é destruição e não existe esperança, não existe luz, né? Aí, no próprio caso do Amapá, tem uma comunidade que fica na a rodovia estadual AP-70, mais ou menos 80 quilômetros, 70 quilômetros de Macapá. A comunidade de São Benedito do Macaquari, que é uma comunidade de remanescentes quilombolas.
Na frente da comunidade, à margem da rodovia, foram compradas, os sojeiros compravam as terras e tal, e começaram a plantar. A comunidade ficou aos fundos. E essa comunidade tinha um campo de soja natural, um campo com pasto natural, que ela soltava o gado dela, né, cada família, 2, 3 cabeças de gado, coisa parecida, para pastar nesse campo da comunidade. Durante uma noite, os sojeiros trabalhando simplesmente avançaram sobre o campo natural e plantaram, não só prepararam o solo, plantaram e já passaram a cerca. A comunidade esperou a soja brotar. Quando a soja brotou, ela quebrou as cercas e colocou o gado dela para pastar lá e comer a soja, porque a propriedade era dela. Deu uma confusão danada, mas a comunidade recuperou seu território, né? Eu sei que já terminou o tempo, então eu não vou para o segundo exemplo, que eu acho que seria bastante interessante. É isso. Ok, professor, muito grata. Eu quero voltar agora a série de perguntas para o Nilson Gabas. Eu vou fazer 2 perguntas, Nilson, e aí você tenta sintetizar em uma resposta única. Vejamos. Tá? Você acompanha aqui, qualquer coisa eu repito a pergunta. As perguntas, tá? Nós temos aqui a primeira, que a Selma encaminhou para a gente. Muito obrigada, Selma, pela sua contribuição. Os recursos públicos para a Embrapa e ações de ciência e tecnologia, além de sofrer cortes, ainda estão ameaçados para 2021. Como mudar essa estratégia equivocada e entreguista do governo federal nesta área? E aí eu venho com a pergunta da Tatiana Sá, que faz uma observação particularmente sobre como você vê as especulações sobre a criação na Amazônia brasileira de uma instituição voltada à inovação na esteira da bioeconomia. Então, se você puder fazer uma sintetizada e apresentar responder para a gente aqui já está aguardando a sua colaboração. Ok, eu agradeço a Tatiana e quero começar por essa resposta, porque eu ia justamente pedir para você uma intervenção, porque eu queria complementar a resposta do Gilberto. Então, a resposta do Gilberto, a partir da pergunta da Tatiana, eu estou dentro. Eu acho o seguinte, gente, a gente precisa entender que nesse contexto que a gente tem atualmente, nesse padrão econômico que a gente tem, se a gente não mudar, isso acaba dando parâmetro, isso acaba dando a possibilidade de oportunistas ocuparem os vazios, o que eles entendem como vazios, mas que são ocupados pela posição em que eles se encontram em relação ao conhecimento que eles têm ou a conhecimento aliado à posição política que eles têm para poder fazer propostas que são as propostas mais descabidas. Então, o que a gente precisa é o que o Gilberto falou, a gente precisa de uma nova matriz econômica, a gente precisa de um novo movimento, de um novo entendimento do Estado brasileiro sobre o que é estratégico em termos de desenvolvimento científico e tecnológico. Não estou falando só para a Amazônia, eu estou falando porque cada região tem a sua identidade, tem a sua característica específica sobre aquilo que deve produzir em termos de ciência e tecnologia. A Amazônia o mote da Amazônia, a riqueza da Amazônia é a biodiversidade. Então, primeiro a gente precisa conhecer a biodiversidade. A gente não conhece a biodiversidade amazônica. Então, a gente precisa ter os institutos de pesquisa voltados ao conhecimento da biodiversidade, eles são fundamentais para você fazer isso. Então, o fortalecimento dos institutos de pesquisa. Você ter a possibilidade de, a partir do conhecimento produzido, gerar... Isso demora anos, gente. Veja a cadeia do açaí. As primeiras pesquisas com o açaí foram feitas em uma parceria com um pesquisador daqui do Museu Goethe e parceria com a Embrapa. E depois a Embrapa acabou tomando a frente porque implicava em melhoramento genético, e a Embrapa é que tem a característica e a missão de fazer isso. Não é a missão do Museu Goethe. Mas isso demorou 20, 30 anos. O açaí está no mundo, mas isso começou na década de 80. Então não é uma coisa assim, vamos encontrar uma molécula bioativa. Não vai, não é de uma hora para outra. Se você não realizar pesquisa básica, se você não proceder ao conhecimento científico e tecnológico, você não vai conseguir. Aí entram os oportunistas de plantão. Oportunistas de plantão que são um viés do que a gente vê, que tem sido um movimento lá nos Estados Unidos, que foi
muito bem descrito em um livro que depois se tornou um documentário, traduzindo para o português, o nome é Mercadores de Dúvida, Mercadores da Dúvida, The Merchants of Doubt. São os canalhas que têm conhecimento científico e que trabalham lá nos Estados Unidos, e que trabalham para a grande indústria, a indústria do tabaco, os negacionistas, né? Então, os caras que ganham e fazem fortuna e que têm a sua dimensão pessoal, o seu protagonismo sendo utilizado em benefício dessas grandes indústrias. Aqui no Brasil não chega a ser a esse ponto, mas você tem pelo menos dois que cumprem bem esse papel, né? Um deles é o seu Carlos Nobre, com essa porcaria desse programa Amazônia 4.0 dele. Então, que preconiza que, ao invés de você fortalecer as indústrias, as indústrias na Amazônia, e você, através do fortalecimento das instituições de ciência e tecnologia, o cara me vem com uma proposta de criar a Rainforest Business School, uma escola de negócios da Amazônia ou da floresta úmida. Ou seja, a proposta é sempre criar uma coisa que vem ser superveniente àquilo que você já poderia ter fortalecido para conseguir os mesmos objetivos, só que é o seu Carlos Nobre falando. Então, isso é um absurdo. O outro exemplo é o seu Evaristo de Miranda, que é da própria Embrapa, que é outro canalha, negacionista, e que ajudou na transição do governo. Na transição do governo, foi ele que ajudou o Bolsonaro na agenda ambiental. Então, parte do descalabro em que se encontra a agenda ambiental brasileira se deve à intervenção do seu Evaristo de Miranda, que pertence à Embrapa. Tá? Então, a gente tem que reconhecer isso como sendo os males, e são males desnecessários. Se a gente tivesse uma política de fato de Estado de ciência e tecnologia, essas pessoas teriam menos oportunidade de ocupar nichos que hoje em dia elas ocupam. E ocupam com grande preocupação. Então, a gente precisa... Porque dá trabalho. Além de você... Dá trabalho por quê? Porque além de você ter que construir uma agenda positiva, você tem que desconstruir essa agenda negativa deles. É um trabalho redobrado. Bom, eu não sei se eu respondi a pergunta Tatiana, eu fico indignado com essas duas coisas. Eu preciso responder a primeira questão. A primeira questão é a seguinte... Já existe uma manifestação entre os diretores dos institutos de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia que escreveram uma carta para o ministro solicitando recurso para o ano que vem. Então, pelo que foi aprovado na PILOA desse ano, para 2021, a gente já sabe que nenhum instituto de pesquisa vai ter recurso necessário para desenvolver pesquisa. Sequer vai ter recurso para poder pagar as contas fixas, conta de luz, conta dos servidores terceirizados, de segurança, de limpeza, de manutenção, e zero de recursos para poder realizar pesquisa. Talvez nem dê para conseguir pagar as despesas fixas. Então, eu, sinceramente, não, é só através da pressão. Pressão parlamentar, a pressão popular, que, por sua vez, pressiona os parlamentares, que, por sua vez, conseguem mexer e fazer com que sobretudo o Ministério de Ciência e Tecnologia, que com os 16 instituições de ciência e tecnologia, 16 institutos de pesquisa, consiga minimamente cumprir a agenda de pesquisa. Mas minimamente, a gente corre o risco de nem minimamente conseguir. Então, um alento foi, diante da proposta de roubo dos fundos setoriais, conseguimos... Né? A sociedade civil organizada, junto aos parlamentares, conseguiu fazer com que o FNDCT saísse de fora de um projeto de lei que... É interessante esse projeto de lei porque ele não acaba com os fundos setoriais. Ele mantém, ele preserva os recursos dos fundos setoriais, mas ele faz com que esses recursos eles vão para o pagamento da dívida pública e não para aquilo que eles foram criados. Então, o FNDCT saiu dessa. Então, mas ainda continuam os contingenciamentos. Então, eu acho difícil que a gente consiga, por exemplo, ter, os editais do BNDES, os editais da FINEP, e que todas as instituições de pesquisa, as universidades, a Embrapa, todo mundo se beneficia dos editais da FINEP de infraestrutura, os CT-Infras, para a gente manter laboratório, para a gente manter as nossas instituições, que é coisa que com recurso próprio, com recurso orçamentário, ninguém consegue fazer. Então, essa é uma possibilidade.
Podemos seguir, então, para a conclusão. Concluiu, né? Ótimo, Nilson. Muito grata. Eu tenho aqui uma última pergunta, antes que a gente passe para o momento das considerações de vocês dois. Eu gostaria de encaminhar ao professor Gilberto, para que a gente possa passar para essa etapa. Tudo bem? O nosso tempo realmente já está urgindo aqui. Professor Marques, por favor, existe alguma indicação de um efeito de curvatura da vara, no sentido de Saviani, neste perfil de aprofundamento do modelo de exploração de commodities? Existe um ponto de inflexão no sucateamento social dos que a sustentam, os trabalhadores? É do Guilherme Schiruli, por favor. Olha, hoje não existe, hoje eu não consigo ver, pode até ter, mas hoje eu não consigo ver esta inflexão. O que nós estamos vendo é que o Brasil está se tornando um país, lamentavelmente, andando para trás, né, do ponto de vista agrário e tecnológico. Não está andando para frente, nós estamos andando para trás. Os dados que eu mostrei do estado de São Paulo, né, do município de São Paulo, que 30% do que exporta é soja, depois vem algodão, ouro, milho e algodão, é um negócio absurdo, mais açúcar, se não me engano, 12%. Então, não existe esta curvatura. O que nós estamos vendo é um aprofundamento, né, deste quadro. Não existe, eu não consigo visualizar. Uma questão de a gente pensar, de repente construir algum modelo para tentar interpretar isso. Agora, do outro lado, nós temos que tentar fazer o processo de organização da população, inclusive para que a própria agricultura familiar não reproduza modelos que se sustentem no padrão do agronegócio, das grandes empresas. É fácil? Não é fácil. Certo? Não é fácil, não é tranquilo. Isso daí. Mas eu acho que esse é um desafio que está colocado para nós, né? E não é um desafio pequeno. Aí eu volto a pegar o exemplo, e aí eu termino com isso, o exemplo da necessidade da organização. Eu acho que nós estamos em momentos difíceis, mas nesse momento difícil e que não é tranquilo, eu acho que nós temos que teimar em cultivar a esperança, entendeu? E tem que se preparar. Eu lembro que o ano passado, e encerro mesmo isso, o ano passado, o Araquém de Alcântara, o fotógrafo brasileiro, fez uma foto, chegou numa área de incêndio, e quando ele estava chegando próximo dessa área de incêndio, aqui na região amazônica, estava saindo um tamanduá-mirim dessa área. E o tamanduá-mirim, quando identificou a presença, o tamanduá-mirim estava queimado e cego já por conta do fogo. Quando ele identificou a presença de uma pessoa ali, ou alguma coisa, imediatamente o tamanduá-mirim se levantou e ergueu os braços. Levantou os braços. Aí a gente pode interpretar isso aqui, ele estava pedindo ajuda? Não, ele não sabe o que é isso. Ele estava se rendendo? Não, ele não sabe o que é isso também. Aquela posição, a posição de combate do tamanduá-mirim. É esse o momento que nós nos encontramos no Brasil e não existe um outro caminho para nós que não seja esse. Obrigado. Ok, professor. Eu gostaria de solicitar que vocês dois, cada um, utilizasse o tempo de 3 minutos para as considerações finais, exatamente os 3 minutos, para que a gente possa dar sequência à programação. Agradeço demais já de início a vocês, e aí a gente pode começar por você, Gilberto, se quiser fazer essas considerações finais, e passamos para o Nilson para encerrar essa mesa. Em respeito a vocês e a organização, vou tentar falar em 1 minuto. Só reforçar aqui o agradecimento, dizer que é um imenso prazer estar aqui com vocês, Nilson, Mário, Michelin, o próprio sindicato. Desejo muita força na luta. Digo para vocês que nós, das universidades, estamos ao lado, a luta é uma só, né? Temos pontos específicos de cada um, mas nós estamos numa luta e nós temos que juntar isso, né, na defesa das universidades públicas, na defesa do serviço público e na defesa da ciência e tecnologia como um projeto de transformação social. E isso passa pela defesa da Embrapa pública, de qualidade, com recursos, a mesma coisa para o INPE, o Museu Emílio Guild, o INPA e todas as demais instituições. Então, fica o meu agradecimento aqui e uma disposição para nós continuarmos juntos nessa luta. Muito grata. Nilson, por favor. Ok. Bom, eu também reitero as palavras do Gilberto. A
eu quero agradecer imensamente a possibilidade de participar desse debate. Eu peço desculpas se vocês entendem como a minha participação como talvez excessivamente contundente, mas é a maneira pela qual eu me expresso, é a minha maneira reacionária de dizer, é a minha reação de dizer aquilo que eu penso baseado naquilo que eu vejo enquanto uma pessoa antenada e ligada nos acontecimentos do que está à nossa volta. E eu acho que, pensando um pouco sobre tudo que foi falado, se você me permite, eu gostaria de dizer o seguinte: eu acho que a gente precisa ter estratégia para enfrentar isso tudo que nós estamos enfrentando. E eu acho que essa estratégia ela não pode ser única. Não pode ser única por quê? Porque a gente vê que, apesar desse posicionamento de destruição, sobretudo do meio ambiente, ou destruição de todas as conquistas dos trabalhadores que a gente já teve, a gente deve ter, para essa proposta, a estratégia de reação. A gente sabe que o governo vem com uma volúpia muito grande para destruir, mas, ao mesmo tempo, é um governo covarde. É um governo que, se ele encontrar uma parede na frente, ele não vai enfrentar essa parede. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente, que a gente tem o poder de fazer com que o que vem de uma maneira possa voltar de outra. Então, a gente deve assumir o nosso protagonismo, né, diante dos ataques que a gente vem recebendo. Por quê? Porque o inimigo ele é frágil. No fundo, ele é frágil. Ele é covarde. O que não é o caso, e aí vem a segunda estratégia, o que não é o caso do nosso vizinho do lado. O bolsominion que mora do lado, e na minha família eu tenho bolsominion. Tem gente com quem eu não almoço mais. Eu faço questão de não almoçar e nem ver mais. Justamente por isso. Mas precisa ter uma outra estratégia com esse tipo de pessoa. Eu preciso mudar, inclusive. Estou falando, mas eu também preciso mudar. A gente precisa entender que o universo dessas pessoas é um universo paralelo. O que a gente entende aqui no universo real, para eles, se traduz de uma outra maneira. Então, a gente precisa tentar entender e dar o passo de entender o mundo pelo qual eles entendem o nosso mundo e conseguir fazer a ponte e trazê-los para esse mundo. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Mas se a gente não fizer isso, a gente vai ter dificuldade de ganhar essa batalha. Porque, apesar deles não serem muitos, eles são muito barulhentos. E eles têm apoio da grande mídia. Então, a gente precisa ter estratégia. Caminhar para esse encerramento da consideração. Super te agradeço esse seu posicionamento. Realmente é isso mesmo, é essa nossa realidade. A gente tem que ter essa consciência e fazer esse enfrentamento. Convido agora, então, passamos agora para o momento da síntese e consideração da mesa 1. Quero agradecer de novo, novamente, aqui a vocês e convido o diretor de Ciência e Tecnologia, Mário Urchen, para que se apresente, para que faça essa síntese e considerações desse momento de rodada de discussões da mesa 1. Por favor, Mário. Ok, então, mais uma vez aí, eu queria, antes de qualquer coisa, parabenizar, né, os nossos companheiros Nilson e Gilberto pela brilhante apresentação, pelo debate bastante profundo e qualificado, apesar do curto espaço de tempo, e por uma convergência bastante interessante na nossa perspectiva futura, né? Eu vou, claro, não é minha intenção, né, fazer uma síntese, evidentemente, mas levantar alguns elementos, até porque foi muito clara a exposição de vocês, né? A primeira questão, e a fundamental, que é o objeto do nosso debate, é que nós temos um governo atual que não prioriza, que desqualifica a ciência e tecnologia, né, para o desenvolvimento do nosso país. Então, essa questão é fundamental, há consenso, foram falados, aí eu vou citando aqui, né, um companheiro ou outro, mas, de uma maneira geral, há consenso em relação a isso, que é um governo que tem um desapreço, que não acredita na ciência e tecnologia, né, e que essa crise que nós estamos vivendo é uma crise por falta de uma política de Estado, e não simplesmente de um governo conjuntural, oportunista, desqualificado e incompetente, conforme foi colocado aqui muito bem pelos nossos companheiros, né? Outro aspecto importante, e que nós temos também atuado nessa perspectiva,
nós precisamos de recursos financeiros, né? Orçamento e financeiro, mas não só, evidentemente. Não basta orçamento e financeiro para as empresas públicas. É preciso mais, né? Então, foi muito bem colocado aqui também pelos debatedores a necessidade de investir na qualificação, na formação e até na ampliação dos recursos humanos, que é fundamental para a pesquisa pública. Então, nós sabemos que temos essa clareza, é que nós vivemos um momento emergencial, né? As empresas sem o recurso mínimo, sem orçamento, elas vão entrar em colapso. Mas não só o orçamento é necessário, por isso, inclusive, que o SIMPAF entra com essa campanha de defesa da Embrapa pública, democrática e inclusiva, que foi também abordado por vocês, né? Com relação ao que o governo incompetente, então, ainda atua, né? Que não há uma política econômica para o nosso país, quer dizer, há uma política de desestruturação, né? De desmonte, de arrasar o Estado público. Essa é a política do governo atual, que também foi muito bem colocado, é incompetente e tem uma agenda de destruição e desqualifica, mais uma vez, e se fundamenta em mentiras, né? Então, o governo que procura iludir a sociedade brasileira com as suas mentiras, com as suas incompetências, para ver se ele consegue se manter no poder para acabar com o Estado público que nós temos que ainda resta em nosso país, né? Com relação ainda sobre a Amazônia, né, muitas questões foram colocadas pelo nosso companheiro Gilberto em relação à Amazônia, que nós precisamos, né? O Brasil não terá um projeto de nação se não tiver um projeto de desenvolvimento da Amazônia, né? O desenvolvimento no sentido positivo do termo, né? Não destruição da Amazônia. Então, é fundamental inserir esse debate e essa conferência, que levantou várias questões importantes, poderemos aprofundar, né, esse debate muito pertinente, porque a Amazônia é fundamental, né, inclusive para a permanência da vida no planeta Terra. É mais do que uma lógica simplesmente produtivista e econômica. E foi também muito bem abordado pelo nosso companheiro Gilberto, de que, além dessa importância, o que está acontecendo na Amazônia, eu queria extrapolar para o que também acontece no Pantanal, né? São ações criminosas, de criminosos, grileiros, que estão, infelizmente, com a conivência e com até um certo estímulo do governo federal, que estão avançando nessas áreas para produzir, né, entre aspas, aí, soja, gado, que interessa ao agronegócio, que interessa ao capital internacional, e interessa a acumulação de riqueza e poder, excluindo a grande maioria do povo brasileiro. Então, é isso que, infelizmente, está acontecendo. Mas outras questões... Então, aí eu já queria, assim, fazer algumas reflexões, né, como foi muito bem abordado também, o que fazer, né? O que fazer, então, para que nós tenhamos uma ciência e tecnologia diferente. Então, nós precisamos ter um projeto de nação, claramente de nação, que não é um projeto atual, é um outro projeto, e esse projeto, no meu modo de ver, aproveitando as reflexões dos debatedores, tem que ser um projeto popular, um projeto que inclua os trabalhadores, os setores populares, né, as organizações da sociedade civil, políticas de esquerda, os sindicatos, que consigam se articular num grande movimento. Aí há até uma certa polêmica, né? O que nós faremos exatamente? Vamos fazer uma frente de esquerda, de partido político, de movimentos sociais? Não há muita clareza, mas, na verdade, isso não importa muito. O que importa é que nós temos que ter um projeto popular, né, de nação, de país, e temos que nos organizar. Temos que intensificar, né, a nossa luta, a nossa reação, como falou muito bem o Nilson, a nossa indignação. Nós temos que nos indignar, porque nós nos acostumamos a aceitar, né, a barbárie, aceitar a morte, aceitar os assassinatos, aceitar os criminosos, né, aceitar que a miséria continue, aceitar a degradação ambiental. Então, nós não podemos cair nessa lógica de aceitar a barbárie. A barbárie existe e nós temos que reagir. De que forma? Forma organizada, forma inteligente, forma estratégica e forma coletiva. E, para isso, as organizações, insisto, né, o SIMPAF tem feito a sua parte, a nossa direção nacional, né, tem se comprometido com essa luta, e sabemos que não é uma luta corporativa, é uma luta coletiva. E o que acontece com a Embrapa acontece com todas as empresas públicas, porque há esse projeto de destruição do Estado brasileiro. Então, nós temos que ter a consciência política, quando eu falo nós, até o sindicato, muitas vezes,
de empresas públicas, porque passam a ter uma visão muito corporativa e muito individualista. Nós temos que sair dessa esfera, né, do corporativismo, tentar se organizar de uma maneira mais ampla e trazer a sociedade, tanto a população urbana quanto rural. Nós vemos um grande desafio, que é o desafio de trazer os setores excluídos para essa luta política, né? Sem a participação dos setores excluídos, nós não conseguiremos efetivamente viabilizar essa transformação que é tanto necessária, né, que nós estamos defendendo e que é fundamental para construir um outro projeto de nação. Então, em linhas gerais, eram essas as minhas reflexões, né? Aproveitando a bela fala dos palestrantes, eu queria aqui, já encerrando, né, a minha colocação, dizer que nós precisamos avançar, né, e entendo que, e foi muito feliz as falas do Nilson e do Gilberto, porque muitas vezes nós caímos num certo desânimo, né, que não é possível reverter esse quadro, essa catástrofe, essa barbárie. É possível e, mais do que isso, é necessário reverter esse contexto. E para que isso aconteça, nós, né, os sindicatos, as organizações, os dirigentes, primeiro que tem que ter a capacidade de entender o contexto atual. Se nós não entendermos, nós não vamos avançar. Segundo, que nós temos que ter a humildade de ouvir muitas vezes o cidadão e a cidadã comum do campo e da cidade e trazê-los para o debate, né, para o debate coletivo, para que eles possam também participar dessa construção, porque nós temos no Brasil milhões de excluídos, como aqui foi muito bem abordado, e sem esses milhões de cidadãos e cidadãs excluídos, nós não conseguiremos mudar a nossa realidade. Então, para mim foi uma aula, né, acompanhar o debate de vocês, nos trouxe mais energia, nos trouxe mais ânimo para continuar a nossa luta, e nós vamos ampliar a nossa campanha, finalizando agora, então, a minha fala, a nossa campanha em defesa de outro projeto de nação, de um projeto popular de país, de um projeto que inclua todos os cidadãos, os trabalhadores, os homens e as mulheres do campo e da cidade. E para isso, nós vamos ampliar também a nossa campanha, né? A partir de hoje, nós temos uma excelente iniciativa de deflagrar, né, essa primeira conferência e vamos potencializar e ampliar a campanha pela Embrapa pública, democrática e inclusiva. Ela é de todos nós. Um grande abraço. Excelente, Mário, muito grata, e esse momento é um momento em que nós precisamos fazer os nossos agradecimentos a todos os presentes, a toda a nossa audiência, aos nossos convidados, Gilberto Marques, Nilson Gabas, pelas suas contribuições e falas excelentes. Queremos agradecer aqui a todos e todas do nosso grupo de trabalho de Ciência e Tecnologia, que sem o envolvimento e as ações que foram feitas para esse planejamento todo, o evento talvez não tivesse realmente acontecido com esse brilhantismo. A união de todos nós está fazendo toda essa campanha acontecer. Esse é o arranque, é o ponto inicial, é o ponto de partida de toda uma programação que o nosso Simpaf elaborou e está trazendo e convidando e envolvendo os nossos parceiros que estão nessa luta. Agradecemos também a todos os funcionários e funcionárias do sindicato que estão nesse apoio, aos nossos companheiros da seção sindical Regional Norte, que estão aqui ao lado, acompanhando e dando toda essa força para a gente. A gente precisa avançar, temos um retorno às 14h30, mas preciso antes deixar um recado para vocês, que não esqueçam que nesse intervalo, até o momento do nosso retorno às 14h30, nós estamos promovendo um ato virtual pelo aplicativo manif.app, que permite que as pessoas se mobilizem digitalmente, portando o seu cartaz com frases de apoio em defesa da Embrapa Pública Democrática e Inclusiva, ou usando a hashtag Salve a Embrapa. A todos eu agradeço imensamente a sua atenção e quero disponibilizar aqui a vocês, o nosso sindicato está de portas abertas, ao Nilson e ao Gilberto, para que novamente se unam conosco em novas etapas dessa luta. Queremos agradecer a todos e, nesse momento, se não tivermos alguma recomendação da nossa assessoria, nós estamos encerrando a nossa sessão da manhã da nossa campanha em apoio e defesa da Embrapa Pública, Democrática e Inclusiva. Muito grata a todos e um bom almoço. Um abraço. Obrigado. Tchau. Um abraço em defesa da Embrapa. Fora Bolsonaro.
Muito obrigado aí, um abraço. Vamos em frente. Sigamos avante. Tudo na mobilização agora, hein?